Quero desejar uma boa tarde a todos os cidadãos varzinos e que eu faço parte de um deles também. Eu quero hoje gravar para vocês uma das minhas histórias, contar um pouco da minha história. Para quem não me conhece também, sou poeta de literatura de cordel, escrevo algumas histórias, que tem algumas escritas aqui, pois eu vou mostrar para todos vocês. E falar um pouquinho sobre a minha história. Eu sou nascido de pais pobres, é óbvio, né? No estado do Paraná, ali. Nasci na cidade de Rancharia. Mas meu pai, ele era um homem que ele mudava. Cada lugar que ele morava apenas um mês, mudava para outro lugar e bebia bastante. Era uma pessoa que não tinha assim uma responsabilidade. Mas a única coisa que eu pude herdar do meu pai foi algumas poesias que meu pai fazia, né? Meu pai, ele chegava num bar, chegava num bar ali, aí o pessoal já se alegrava, ô, seu Natal, chamava Natael, né? E popularmente ela é chamada de seu Natal. Alguém falava, ô, seu Natal chegou, seu Natal chegou. Seu Natal, fala uma poesia aí pra nós, que nós pagamos uma pinga pro senhor. Tudo bem, então manda. Aí já lotava um americano daquele lá, aí, aí ele já falava aquela poesia e já terminava de falar aquela poesia, o outro já pagava, ele não pagava pinga. A única coisa que eu puxei pro meu pai foi que eu não bebo, né? Graças a Deus, hoje eu não tenho vício. Mas a única coisa que eu puxei pro meu pai foi as histórias dele, né? Que contar as histórias. Então o meu pai, aí quando ele queria tomar aí ele pegava o copo, né? Terminando de contar a história, ele chegava ali no Paraná, mesmo onde ele morava, na cidade de Altamira, Goiôerê, Terra Boa. Aí tinha os amigos de copo, né? Só que ele não pagava, ele era esperto, ele sabia rimar, ele sabia fazer poesia, né? Aí ele começava, eu escrevi algumas aqui, ele falava assim, então vamos lá, gente. Falava assim, gente rico e poderoso, família muito decente, mas quando bebe aguardente fica logo mentiroso, valente e muito teimoso, da família furta e nega, cai por um chão se esfrega, espuma que nem sabão, faz a pintura do cão, um homem que se embebeda. Aí parava, dava um tempinho ali, a pouco chegava, ô seu Natal, fala outra poesia que eu te pago outra cachaça. Então traz pra cá. Põe em cima do barcão, vamos lá, seu Natal. Lavrava aquele copão e falava assim, eu vi uma beija-flor estudando medicina, uma formiga franzina se tratava no sertão, era dia de eleição, Jundiá tinha votado, Punaré chegou vexado, soluçando constrangido, que tinha um pato morrido dentro das águas afogado. Aí falava, eu vi lesma remacanoa, peru mestrando o navio, dentro das águas do rio, pulando de popa a proa, no cismar de uma camboa, quando o rio ficou vexado. No fundo de um valado tinha um caranguejo moço, com uma corda no pescoço, tinha morrido enforcado. Aí parava, dava uma saída, e já estava meio alegre, contente. Daqui a pouco ia no outro bar, tinha outro bar mais em cima, ia lá, sempre tinha os pontos certos, né, dos colegas dele. Ô, seu Natal, já tomou uma hoje? Não, não tomei. Já tinha tomado sim, mas não tomei. Não, tomei só um golinho só, mas... Não, nós pagamos pro senhor falar outra poesia para nós. Aí ele catava o copo, então tá bom. Aí ele começava a rimar. Falava de dois poetas, aí ele contava a história de dois poetas, como falava, já bebi, não bebo mais, e o outro falava, bebo até lascar o cano. Aí ele falava assim, fui um dos apaixonados no vício da bebedeira, muitas vezes na poeira dormi de pés espalhados, dando milhões de cuidados a quem me eram leais, pelas calçadas e cais exposto à chuva e o vento. Por isso eu digo e sustento, já bebi, não bebo mais. Aí dizia, tens a dignidade de conheceres também que a bebida já vem da alta sociedade. Dizem que até o frade bebe que fica acabando, se isso não for engano de alguns que falam dele, eu vou me juntar com ele, bebo até lascar o cano, e pá, e virava aquela lá, né? Aí cansava, aí parava de novo. Daqui a pouco, ô seu Natal, tem mais alguma poesia para nós? Tem, é só ter cachaça. Meu pai era alagoano, aqueles alagoanos antigos, né? Ele veio da cidade de Olho d'Água das Flores. E
Alagoas, né? Aí falou, ô seu Natal, fala mais um aí que eu pago. Aí a língua já estava meio pesada. Ele falava assim, vivi bom tempo jogado, mergulhado no abismo, sustentando o fanatismo pela cachaça atraído. Por demais descomedido por vícios descomunais, mas Deus mandou-me a paz graças à sua mercê. Me sinto feliz porque já bebi e não bebo mais. Aí começar, mulher que dá para beber na rua faz palhaçada? Pois quem passa na calçada baixa a vista para não ver. Se for moça perto do cedo, dos seus papéis virginais, isso não é Satanás que atiça, manda e quer? Diz predileta mulher, já bebi e não bebo mais. Aí deixava o copo ali, então eu já bebi e não bebo mais. Aí daqui a pouco ele dava um tempo, aí ele ia bebendo devagar, já estava meio tungadão, né? Aí via para casa, vinha cambaleando, às vezes precisava de eu buscar ele lá, tal, com carinho, né? Que sempre, com toda a fraqueza, deficiência do meu pai, eu sempre tratei meu pai com carinho, né? Gente, falando isso, os filhos devem tratar os pais com carinho. O pai, com todos os defeitos que tem, ele cuida dos filhos, até os filhos crescer. Bom, gente, graças a Deus, sou um homem feliz por isso, né? E aí quando ele estava aí ele bebia aquela cachaça, vinha para casa, aí quando ele estava nos tempos em casa, chegava os conhecidos e tal, todo mundo queria ver ele rimar. Falou, seu Natal, conta aquela história para nós do casamento infeliz, porque casamento, quando o casamento é infeliz, pelo amor de Deus, é de lascar o cano, viu? Falou, casamento infeliz, olha gente, eu vou falar para vocês, olha, sarampo, sarna, cesão, dor de cabeça, de dente, uma febre renitente, um panariço na mão, um tumor no coração, um espinho no nariz, todo o corpo cicatriz, 7 tormentas de Cristo, ainda é melhor tudo isto que um casamento infeliz. Aí essas são as histórias do meu pai. Aí o que acontece? Aí eu falei, peraí, meu pai faz poesia, aí fui treinando, fui me acentuando com uns 15 anos de idade ali e tal. Aí comecei a escrever. Aí teve um tempo atrás, eu escrevi essa história aqui, ó. Essas são minhas, gente. Eu escrevi, pau podre não dá cavaco, gente ruim não tem parente, moleque feio não tem pai, galinha não nasce dente, cego não vai ao cinema, careca não compra pente, homem não mija agachado. Mulher do bucho quebrado não tem vestido que assente. Foi coisa que eu nunca vi. Foi gato comer pimenta. Roupa branca e alvejada lavada em água barrenta. Mulher magricela e seca que não fosse ciumenta. E mulher do bucho quebrado achar vestido que assenta. Aí continuou. São 4 coisas na vida que eu acho que não convém. Confiar em quem não presta, esperar por quem não vem, ensinar caminho doido e correr na frente do trem. Gente, se existir coisa mais inconveniente, são essas coisas aí, ó. Aí eu estive analisando essas coisas e falei, eu vou escrever isso aí, porque... Aí eu escrevi assim, ó. Aí tem 4 coisas na vida que o pobre morre e não vê. Fogo queimar sem fumaça, terra boa sem chover, rico querer bem a pobre, cavalo manco correr. Então, são as impossibilidades da vida, né? Aí, pessoal, aí eu comecei a escrever minha história, depois de um certo tempo, em 1979, como nós morávamos na roça, plantávamos lavoura, nós crescemos lá na roça, fiquei até os 19 anos, e sempre fazendo minhas poesias, mas de uma forma aleatória, eu não escrevia nem nada. Aí um dia alguém falou para mim assim, poxa, você precisa escrever suas histórias, você precisa colocar registrar. Eu tenho muita história que eu ainda não registrei, porque está guardado nos meus arquivos, né? Não editei, não publiquei ainda. Então eu tenho essa daqui, ó. Essa história que eu escrevi, porque eu morava lá na roça, assim, num lugar... A gente não tinha recurso, não estudava, não tinha nada, sabe? Mas hoje a gente aí já entrou a era do computador, essa aqui mesmo já está feita em computador, com essa história aqui. Quando eu comecei a trabalhar em 1979, e fui trabalhando, e agora por último, uma das firmas que eu trabalhei, que foi aqui, eu posso falar, Supermercado Boa, trabalhei lá, e lá eu tive
um convite para fazer uma apresentação. E andei ganhando prêmio com essa história aqui, gente. Eu ganhei prêmio com essa história aqui. E quando eu trabalhava na Casa Bahia, trabalhei 18 anos, foi aonde eu aposentei. No Boa eu trabalhei depois. Mas falando um pouco antes, também eu ganhei prêmio por apresentação. Fiz apresentação para 3.000 pessoas, né? Graças a Deus ganhei meus prêmios, tenho meus prêmios em casa, mas nunca editei os meus livros, minhas histórias. Eu pretendo editar os meus livros, escrever um livro, porque os rascunhos já estão tudo aqui. Inclusive, se tivermos tempo, eu vou ler para vocês aqui de Várzea Paulista, porque vocês merecem. Eu sou orgulhoso em ser um cidadão varzino hoje. Eu tenho aquela condecoração como cidadão varzino, tem uma placa lá, não sei como é que chama. Isso daqui eu escrevi, pessoal, porque eu acho que cada coisa nasce a partir dali. Então eu falo, peraí, a partir do momento quando a pessoa se descobre, eu falei, nasceu ali um talento de cada pessoa. Então é o que eu escrevi aqui, ó. Digamos assim, ó. Eu vou escrever estes versos, pois acho conveniente. Porque para fazer versos precisa ser competente. Tudo isso para escrever tem que primeiro nascer dentro do crânio da gente. Entendeu? Da cabeça de um maluco nasce a falta de juízo. No rabo da cascavel, lá na ponta nasce o guizo. No esporte nasce o atleta. Na cabeça do poeta nasce o verso de improviso. Entendeu? Do poeta nasce a rima. O ouro nasce do chão. Doente mal educado é que nasce o palavrão. Na briga nasce o inimigo. É na plantação do trigo é que nasce o nosso pão. Lá no brejo nasce o sapo. Do solo nasce a poeira. Do camarada gaiato é que nasce a brincadeira. Do sono nasce o repouso. Do namoro escandaloso é que nasce a mãe solteira. As lágrimas nascem dos olhos. Do amor nasce a saudade. Das leis fracas do país é que nasce a impunidade. Do falso nasce a mentira. Do mesmo falso e traíra é que nasce a falsidade. Esse daqui ganhou de todos. E de uma pessoa só é capaz de nascer duas coisas ruins ao mesmo tempo. Então eu acabei escrevendo isso aqui. Lá no pasto nasce o gado. Na escola nasce o estudo. Do curso superior é que nasce o canudo. Do azar nasce o infeliz. Da inflação do país nasce o dinheiro miúdo. Então, pessoal, é isso aí. Continuando aqui. Da discórdia nasce a briga. A barba nasce no rosto. O burro nasce da égua. Da mágoa nasce o desgosto. Do casal nasce a família. É da política em Brasília que nasce a carga de imposto. Pessoal, eu vou parar um pouquinho só para que vocês façam a reflexão, tá? Eu vi o tanto de imposto que o pessoal paga, então foi aonde eu me iluminei para fazer esse vídeo aqui. Gente, quanto que o pobre paga de imposto? Meu Deus do céu. Você endeusa uma pessoa porque ele é bom, porque coloca ele lá dentro para depois ele te fazer esse tipo de coisa, né? Bom, deixa para lá. Nas águas nasce o peixe, da essência nasce o perfume, de gente mal educada é que nasce o mau costume. Do fubá nasce o cuscuz, não sei como nasce a luz dos olhos do vagalume. Tem coisa que você não consegue decifrar, que são coisas que Deus colocou no olho do vagalume, você não consegue saber onde que nasce. Dos lábios nasce o sorriso, da piada nasce a graça, do fraco nasce a preguiça, da cana nasce a cachaça, do faminto nasce o rogo, da fumaça nasce o fogo, do fogo nasce a fumaça. Da cana nasce o açúcar, no cavalo nasce a crina, do relógio nasce a hora, o chinês nasce na China. É do político ladrão, nasce o roubo e o mensalão, nasce também a propina. Tá?
Você desculpa de eu estar lendo, porque eu não consigo decorar nem as poesias que eu faço, eu sou ruim para decorar. Mas tudo bem, está aqui escrito, eu quero passar para todos vocês. O vinho nasce da uva, do fiel nasce a crença. O equívoco nasce sempre da pessoa que não pensa. Pensando no universo, para escrever esses versos, a Deus eu pedi licença. A cada dia que passa, vou cumprindo minha meta, tentando sempre tomar a atitude correta. Eu nasci sem covardias, sempre fazendo poesias, eu nasci para ser poeta. Então, pessoal, é uma coisa que eu me orgulho muito em ser poeta de literatura de cordel. Não precisou. Alguém um dia perguntou para mim, poxa, o poeta aqui, meu nome é Francisco Soares, conhecido assim mais como Francisco Poeta, né? Ô, seu poeta, fala, seu poeta, seu Francisco, outro Francisco Poeta. O senhor estudou para ser poeta? Eu falei, não, eu nasci assim, até o vento me traz poesia para mim, eu faço de improviso, entendeu? Não há problema. Eu tenho mais histórias escritas aqui. Eu tenho uma história que eu escrevi aqui, do coisas impossíveis, porque tem coisa na vida da gente que só pode ser impossível, porque não acontece. Na vida real não tem como acontecer, né? Então, como os grandes poetas, como João Ferreira de Lima, José Pacheco, Francisco Sales de Árida, João Martins da Taíde, Manuel Neves Palferro, aqueles poetas nordestinos, eles tinham a forma literária de escrever, a forma, como é que eu posso dizer? Gracejo, drama. Então, eu acabei escrevendo aqui um gracejo, tá? Chamado Sonhos Impossíveis, tá bom? Vou apresentar para vocês aqui nosso cidadão Varzino, cidadões, tá? Não sei como é que fala, acho que é isso aí mesmo, tá? E um dia eu tava, eu supus que eu estava dormindo e sonhei uns sonhos impossíveis. Assim me veio assim numa reflexão, eu comecei a escrever, né? Olha só, pessoal, o que foi que eu fui sonhar. Mas, gente, mas é figurativo, isso aí não. Mas eu vou contar de um suposto sonho impossível que eu tive. Chama-se Sonhos Impossíveis, essa história aqui. Certa noite eu fui dormir, a noite inteira sonhei. Sonhei coisas impossíveis e a ninguém eu contei. Vou deixar aqui escrito um sonho tão esquisito que nem eu acreditei. Mas nem eu. Imagina, nem eu acreditei no sonho, imagina os outros. Mas como tudo foi sonho, agora eu vou contar. Vi peixe andar na terra, eu vi um gato nadar, vi ricaço atrás das grades, político dizer verdade e o oceano se secar. Vi um surdo ouvindo rádio, criança guardar segredo. Vi cobra de suspensório, vi o Lula com 10 dedos, vi bandido sem esquema, vi carioca da gema trabalhando logo cedo. Agora aqui pegou, gente. Eu quero pedir desculpa logo para alguém aí que vai pegar, mas se sinta ofendido, mas é uma realidade isso aqui. Foi o que eu vi no sonho. Vi o Brasil sem imposto, vi cego lendo jornal, avistei um hipertenso comendo 1 quilo de sal. Conversei com o Pinóquio, que viu o Palmeiras em Tóquio ganhando um mundial. Eu acho que dos impossíveis esse foi um dos piores, viu, gente? Esse foi um dos piores, viu? Foi o Pinóquio, hein? Vi pau podre dar cavaco, gente ruim amar parente, vi rico amando pobre, vi careca usando pente, eu vi um mudo cantando, vi elefante voando, vi galinha nascer dente. Eu vi um corintiano torcendo para o Palmeiras, vi um sino de cortiça, uma panela de cera, mulher guardando segredo, ouvi o Ari Toledo sem falar uma besteira. Esse foi, né?
Mulherada, me desculpe também, eu quero pedir desculpa por esse verso aqui, porque a mulher para guardar segredo é difícil, como um amigo meu dizia. Quem tiver o seu segredo, não conta a mulher casada, né? Que ela conta para os amigos e os amigos aos camaradas, né? Então, desculpa, mas fazendo o contexto dessa poesia aqui. Aí eu vi mais coisa também. Como eu disse, foi um sonho que nem eu mesmo acredito. Eu vi uma onça parda brincando com um cabrito. Vi barata em galinheiro. Vi nas escolas os banheiros, nada na porta escrito. É a cultura que nós temos, né? O banheiro das escolas, né? Já viu. Eu enchi minha barriga e depois eu fui me deitar. Foi por isso que sonhei, ninguém queira acreditar. E digo a todos também que na vida todos têm o direito de sonhar. Sonhar é um direito de todos, né? Deus nos deu esse direito, vamos sonhar à vontade. Não pagaremos por isso nem mais cedo e nem mais tarde. Não padecerei castigo. Por isso a todos eu digo, viva a nossa liberdade. Então, pessoal, é aquilo que eu falo para vocês. Aí eu terminei, eu fiz aqui um arremate. Eu coloquei as primeiras letras do meu nome nas poesias que eu fiz. Faço sempre minhas rimas, rancor eu deixo de lado. A todos eu agradeço, não vou ser indelicado. Com os meus caros leitores, isso é dever sagrado. Sonhei esses absurdos, contudo não fui culpado. Olhe os agradecimentos, senhores, muito obrigado. No primeiro tem cada letra do meu nome, Francisco, tem um S que é de Soares, mas meu nome artístico é Francisco Poeta, certo, pessoal? E tem muitas histórias que a gente escreve, que eu escrevo, e tem história também que eu tenho história aqui avulsa, né? Eu não sei quem que foi o autor dessa história aqui, que fala o erro da vendedora. Tá marcado aqui, esse aqui eu sei. Esse aqui é do meu xará, Chico Pedrosa, que é um dos poetas que eu admiro bastante também. Ele escreveu essa história aqui que fala o erro da vendedora. Gente, você analisa bem o que é um mal entendido. Vai ter coisa na vida que você nunca vai poder entender o porquê que aconteceu. É o caso dessa história aqui. O erro da vendedora, de Chico Pedrosa. O engano é uma falta difícil de reverter. Por ele tem muita gente sofrendo sem merecer. Quantos pobres inocentes, tidos como delinquente, estão a se lamentar? Se errar fosse humano, como diz o engano, não faria alguém penar. Um estudante entrou numa loja especializada para comprar um presente para sua namorada, que estava noutra cidade. Depois de olhar à vontade os artigos da vitrine, despertou-lhe o interesse por algo que aquecesse os dedos da mão de Aline. Um belíssimo par de luva comprou para a namorada e pediu à vendedora, moça fina e educada, que embalasse o presente. Inadvertidamente, no lugar da encomenda, a moça se atrapalhou. Ao invés da luva, botou uma calcinha de renda. Olha só a confusão. Olha só a confusão, gente. Você vai ver que confusão. Bom, e logo entregou ao moço, que acabara de escrever, um bilhete à namorada, dizendo como fazer, com aquele presentaço. Querida, um forte abraço e beijos apaixonados. Meu amor, esse presente, vista pensando na gente no dia dos namorados. Ele estava falando da luva, coitado. Mas a vendedora se atrapalhou conversando ali, por isso que não é bom trabalhar entretido, né? Conversando ali, pegou essa carcinha de renda, era para outro cliente. Ele entregou para o rapaz, exatamente entregou a luva para o outro e fez lá aquela papagaiada toda, né? Aí no bilhete que ele escreveu para a namorada, ele dizia assim ainda: lhe mando, porém, sabendo que você não vai usar, porque quem nunca vestiu é difícil acostumar. É por isso que eu quero ir para lhe ensinar a vestir como fez a vendedora. Se nela eu gostei de ver, imagine você, minha deusa encantadora. Todo empolgado, né?
Ela também garantiu que não mancha nem desbota. A mão entrando e saindo não rasga nem amarrota. Eu comprei larga na frente para a mão entrar livremente nas bainhas dos torpedos e sem precisar forçar. E lá dentro facilitar o movimento dos dedos. Coitado, estava com a luva na mente, né? Torço para que te sintas feliz com esse presente, que irás vestir aquilo que pedirei brevemente. Cobrir aquilo que um dia, quando eu não te conhecia, não podia nem tocar. Hoje eu pego, aperto, amasso, coço, massageio e faço você gemer e sonhar. Coitado, tá falando da mão da moça. Que judiação, né? Só uma coisa lhe peço. Depois que você usar, coloque um pouco de talco para desinfectar e evitar o mau cheiro. Faça isso o dia inteiro. Pode usar e se exibir. E se na rua alguém parar para lhe perguntar quem deu, pode dizer que foi eu, seu namorado Valdir. Já pensou? A namorada tomou aquilo por gozação. Num segundo veio abaixo seu castelo de paixão. Despachou o namorado, que até hoje, coitado, a culpa é imerecedora. Carrega sem entender e assim paga sem dever o erro da vendedora. Gente, por isso que é coisa. A gente tem que procurar entender as coisas direito. Por quê? Porque, coitado, perdeu a namorada, acho que até hoje está imaginando, mas por que ela largou de mim? Eu dei um presente para ela, né? E não, né? Bom, gente, e um assunto que eu gosto muito de falar também é de grandes profissionais que nós temos, que eu homenageio sempre, né? Primeiro eu vou falar de uma classe que hoje está sempre, né? Trabalharam e a gente vê o trabalho deles, né? E hoje estão trabalhando mais ainda. São os bombeiros. Quero parabenizar essa classe, é uma classe bacana, uma classe decente. Os bombeiros, eles já salvaram muita vida, né? E falando também dos profissionais da saúde, né? Nessa data de hoje, que está uma data bastante difícil, está uma época difícil, né? Essa pandemia aí, os profissionais da saúde, principalmente os médicos, é uma classe que eu sempre admirei bastante. Eu quero parabenizar a todos, né? Porque nossos médicos, eles vamos dizer assim, eles dão a vida para salvar alguém, né? Eles dão a vida num sentido, vocês estão entendendo? Para salvar a vida de alguém, para salvar a vida de uma criança, para salvar a vida de um idoso. Então eu quero dizer parabéns, bombeiros, parabéns, médicos. Só que aqui eu escrevi uma homenagem para um pessoal que eu admiro bastante, uns profissionais, melhor dizendo, os profissionais que eu admiro bastante, gente. São os professores. Professores, meus parabéns. Não é o dia de vocês, né? Mas o dia dos professores é todo dia, porque apesar que nessa pandemia estão todos parados, sem poder lecionar, sem poder dar aula, mas eu quero parabenizar vocês, como é que eu posso dizer? Nesse cordel que eu fiz aqui, foi em homenagem aos professores, essa classe tão bacana, porque eles que tem que aguentar as crianças no dia a dia, olha que aguentar uma sala cheia. Um dia eu fui fazer uma apresentação de literatura de cordel numa escola. Gente, parabéns aos professores. Tem que ter não é só um saco de paciência, não. Tem que ter um caminhão. E eu fui conversar com elas, né? Depois que eu fiz minha apresentação, dei aula de literatura de cordel, escrevi como se monta uma poesia, né? Depois fui conversar com elas. A gente faz isso aqui com muito amor, né? A gente faz isso aqui, a gente gosta disso que faz. Gente, isso é gratificante. Muito gratificante isso aí. Por isso, professores, um beijo para vocês e uma poesia em homenagem a vocês. Tá certo? Chama Homenagem aos Professores. Eu vejo tantas homenagens
com um presente e até com flores. Homenageiam juízes, prefeitos, vereadores, delegados, policiais, bombeiros e oficiais, padres, políticos e pastores. Homenageiam atleta, jornalista, até poeta. Rende homenagens a doutores. No meu modo assim de ver, esquecem de enaltecer a classe dos professores. Por que eu disse isso, gente? Porque o professor, ele ganha muito pouco pelo que faz, tá? Gostaria que vocês, políticos, tá? Um dia se lembrasse que um dia você foi um aluno e você teve um professor. Você teve alguém que te pegou na mão para fazer o A, E, I, O, U, para fazer aquela bolinha, tá? E hoje você está lá em cima, você esquece dessa classe decente, tá? Agora eu não estou rimando, estou apenas falando da próxima rima que eu vou ler agora. Vocês se esquecem, tá? Eu quero fazer um pedido, né, para vocês lá em cima, no Congresso, onde vocês estiverem, for criarem leis para favorecer alguém, lembre dos profissionais da saúde também, dos bombeiros também e dos demais que são úteis para nós. Mas eu estou falando agora especificamente dos professores, porque é o ponto inicial, o pontapé inicial de tudo, tá bom, gente? Aí continuando aqui, eu falando em literatura de cordel, que eu escrevi, rima, né? Eu creio que é correta minha forma de entender. Vou homenagear a todos, pois fazem por merecer. Eu falo na minha rima, se não fosse a vossa estima, esses mencionados acima não teriam esse poder. Tá? Continuando. Profissionais digníssimos, eu digo, pois me convém, educa nossas crianças para ser cidadão de bem. Louvo essa classe decente. Eu falo literalmente da professora também. Por isso é que agora, nesse momento presente, de todo o meu coração, muito alegre e sorridente, de coração e de alma, quero uma salva de palma a essa classe decente. Aqui, Francisco Poeta, tá? Professores, e esses que eu acabei de falar, palma para vocês, porque vocês merecem, tá? Vocês merecem muito mais do que muitos imaginam, tá bom? Bem, pessoal, como eu já escrevi bastante, essa poesia foi eu que fiz. Tem poesia que eu escrevi, tem poesias que eu gosto de fazer, quando eu vou fazer a apresentação, eu leio, às vezes nas apresentações que eu faço. E que nem o caso dessa daqui. Essa história daqui é muito boa. Você sabe que a cultura nordestina, ela hoje mudou bastante, né? Não sei como está mais lá, mas quando eles prezam muito pela festa junina, julina, festa de São João, Santana, né? Eles não falam mês de julho, eles falam Santana. São João junho, São João, julho é Santana. Tá, tudo bem. Eles fazem fogueira. Eu estive no Nordeste, no meu país, né? No estado da origem do meu pai, que na verdade eu nasci aqui no interior de São Paulo, não nasci, na verdade, em Alagoas. Meu pai que é nascido lá, em Olho d'Água das Flores, né? E lá eu vi a cultura deles, aquelas fogueiras na rua. Tinha 200 fogueiras, não cidadinha de nada. Mas tinha uma cidade no Nordeste, às vezes tinha cidade no Nordeste, que eles faziam as procissões. Faziam as procissões e tinha um Cristo, tinha um Judas, tinha um Pilatos, tinha, sabe? E nessa cidade aqui não foi diferente, isso é uma tradição antiga. Mas só que essa daqui não deu certo. Essa procissão não deu muito certo, não. Arrumaram uma pessoa para ser o Cristo, aquele ano, acabou não parafusando muito bem. Agora escuta a história que eu vou ler para vocês. Quando o Palmeira das Antas pertenceu ao capitão,
Justino Bento da Cruz, nunca faltou diversão. Vaquejada, cantoria, procissão e romaria, sexta-feira da Paixão. Na quinta-feira maior, no salão paroquial, Dona Maria das Dores reunia os moradores, logo após uma preleção, convocava-se a seleção de atriz e de atores. O papel de cada um o capitão escolhia. A roupa e a maquiagem era com Dona Maria. O resto era discutido, aprovado e resolvido na sala da sacristia. Todo ano tinha um Jesus, um Caifás e um Pilatos. Só não mudava a cruz, o verdugo e os maus tratos. O Jesus daquele ano foi Quinca Beija-Flor, Caifás foi o Cipriano, Pilatos foi Nicanor. Duas cordas paralelas separavam a multidão, para que pudesse entre elas caminhar a procissão. Cristo conduzindo a cruz não foi advertia ao centurião perverso que com força lhe batia. Era para bater maneiro, mas ele não entendia, devido a um grande pifão que tomou aquele dia, do vinho que o capelão guardava naquele dia. Quinca dizia: ô rapaz, vê se bate devagar, já tô todo encalombado assim, não vou aguentar. Taca a gota para doer, tu para de bater, a gente vai brigar. Jogo já essa cruz fora, tô ficando revoltado. Vou morrer antes da hora de ficar crucificado. O pior é que o marvado fingia que não ouvia. Além de bater com força, ainda se divertia. Espiava para Jesus, fazia pouco e dizia: que Cristo frouxo é você que chora na procissão? Jesus, pelo que se sabe, não era mole assim não. Eu estou batendo com pena, tu vai ver o que é bom na subida da ladeira da venda de Fenelon. O couro vai ser dobrado, daqui até o mercado a cuíca muda o som. Naquele momento ouviu-se um grito da multidão. Era Quinca que com raiva sacudiu a cruz no chão e partiu feito um maluco para cima de Bastião. Se travaram no tabefe, pontapé e cabeçada, Madalena levou queda, Pilatos levou pancada, deram um bufete em Caifás que até hoje não faz, nem sente gosto de nada. Desmancharam a procissão e o cacete foi pesado. Deram um tranco em São Tomé que ficou desacordado. Acertaram um cocorote na careca de Timóteo que até hoje é aloado. Até mesmo São José, que não é de confusão, na ânsia de defender o filho de criação, aproveitou a garapa para dar um monte de tapa na cara do bom ladrão. A briga só terminou quando o doutor delegado se interviu e separou cada santo por seu lado. Desde que o mundo se fez, foi essa a primeira vez que um Cristo foi para o xadrez e não foi crucificado. Gente, é uma história bonita. Essa história aqui é de um poeta chamado Chico Pedrosa. A briga na procissão. Tem mais história também, pessoal. Tá aqui escrito. O pessoal fala muito sobre casamento, né? Que eu já falei do meu pai, que meu pai fala sobre o casamento infeliz. E aquela que eu já falei lá até que meu pai fala que é melhor ter essas coisas: sarampo, sarna, cesão, dor de cabeça, de dente, uma febre rinitente, um panariço na mão, um tumor no coração, um espinho no nariz, todo o corpo cicatriz, 7 tormentos de Cristo. Ainda melhor tudo isso que um casamento infeliz. Então, gente, você tendo tudo isso, você sai no lucro ainda, né? Mas vamos na contrapartida das coisas, que aqui fala uma poesia sobre o casamento. Essa poesia também é de um autor anônimo, que eu não sei quem escreveu, mas eu gosto muito de ler essas poesias aqui, né? Que Deus criou o casamento e não sei, desculpa, não sei quem foi que criou o divórcio, né? Não vou falar nomes aqui, mas não foi Deus que criou essas coisas não, porque Deus fez as coisas para ficar unido para sempre. Então é o que eu preservo, sou com 36 anos de casado, graças a Deus, 36 anos já de casamento, fez agora dia 16 de janeiro, estou muito feliz, graças a Deus, né, na minha casinha. Então eu posso afirmar isso aqui, que é Deus que criou o casamento, sim, tá? Então, fala assim: existem certas pessoas carentes de entendimento, que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhe parece que não foi conveniente unir dois seres avessos, de fato, bem diferentes.
Mas nós que somos cristãos e temos boas memórias, entendemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado, foi mesmo abençoado com tanta inspiração. E é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E o senhor, de mais atento, sondando-lhe o coração, sentiu que era preciso dar um fim à solidão. E disse: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei por companheiro uma joia de primeira, da costela, e não do pó. E pondo Deus em ação aquele que pretendia, nocauteou nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cortou-lhe o osso, pondo carne em seu lugar. E assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. E Deus trouxe a varoa e entregou a Adão. Ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço, né? A partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo bem machista e corriqueiro, que o homem é bem mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vida da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há homens que falem, e há mesmo quem acredite, que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso a vida dois. Para ser feliz não importa quem veio antes ou depois, porque para Deus fez tudo perfeito. Ele discorde quem quiser. O melhor da mulher é o homem, o melhor do homem, a mulher. Então tá aí, pessoal. São essas histórias que eu gosto de contar para vocês entenderem o que é essa cultura, né? Essa cultura da literatura de cordel, ela nasceu no... É coisa mais do Nordeste. Aqui em São Paulo quase não se vê falar, né? É mais uma cultura nordestina. Porque tem o repentista, é na viola, vai compassadamente, né? E tem o embolador que vai no pandeiro, rapidinho, tem que ter um raciocínio bem mais rápido, né? E tem o poeta que escreve, que nem o meu caso, que pensa, escreve, e depois lê, né? Porque raramente, às vezes, eu consigo cantar a poesia de repente, assim, de improviso, de rápido, mas escrever eu consigo muito bem. Mas vem falando alguma coisa de improviso falado, eu consigo, né? Então, gente, aqui tem uma história, é um pouco meio chata, mas vocês vão... Não sei se vão gostar ou vão dar risada, né? Presta atenção aqui. É uma história de um... Antigamente, no Nordeste era muito seco, aquele tempo não tinha água, uma tristeza. Meu pai mesmo sofreu muito naquele Nordeste, sem água. Ia buscar água num açude ou numa cacimba muito longe. Buscava água longe, uma seca, e trazia no lombo dos jumentos, né? E o povo sofria muita seca, então todos migravam aqui para São Paulo, né? Vinha para aqui para São Paulo, outros vinham para o Rio de Janeiro, e alguns ficavam parados ali em Minas, porque parava ali por Minas afora, e a maioria construiu. Parabéns para os nordestinos, né? Sou filho de um nordestino também, com muito orgulho, graças a Deus, né? E ele ajudou a construir São Paulo. Os nordestinos trabalhou muito aqui em São Paulo e vinha trabalhar de servente, porque a seca ela era muito grande. E nessa época, o nordestino veio de lá lá do Nordeste, não sei que região que era, e aconteceu essa cena triste aqui que o poeta escreveu, né? Aconteceu essa cena muito triste aqui, mas não sei se foi realidade, né? Eu estou vendendo peixe pelo mesmo preço que eu comprei, tá certo? Então vamos lá. No tempo que pau de arara era meio de transporte, pro nego arribar pro sul
e vindo do sul para o norte. Um caboclo do sertão arrumou um matulão, matou 4 passarinhos, 3 cibitos, um sabiá, mandou a mulher assar para comer no caminho. Numa lata de manteiga, dessa que tem bem verdinha, botou o assado dentro e completou com farinha. 20 dias de estrada, quando havia uma parada para os cabras poderem almoçar, o matuto logo vinha com um pratinho de farinha e um tequinho de sabiá. No jantar, mudava a carne para cibito com farinha. No café, farinha seca, pois outra coisa não tinha. E o mais interessante era que o viajante já fazia 15 dias que tentava defecar, se exprimia até suar, mas o cocô não saía. Não sei o que aconteceu no bucho desse coitado. Eu acho que a farinha só pode ter ressecado. Ressecou tanto no fato que o coitado ia pro mato, rinchava igual um jumento. O fiofó estalava e o matuto fungava, mas não saía nem vento. Um dia ele ajoelhado, subiu num pé de joá, se acocorou num galho e começou a rezar. Meu Padre Inciso, se eu fizer esse serviço, seja lá que forma que for, quando eu voltar pro sertão, eu compro 20 foguetão, eu sorto tudinho pro senhor. Mas não é que começou a descer aquele bolete, comprido feito uma vara e duro que só cacete. Foi descendo, e o matuto lá vai gemendo igual um pinto no ovo. E o galho de pau não se quebrou, o matuto despencou e o tolete entrou de novo. Daquele dia para frente, não sei o que aconteceu, se ele fez outra promessa, ou se o santo lhe valeu. Eu sei que de agora em diante, quem quiser brigar mais ele, não precisa se esforçar. É só chegar e falar em farinha perto dele. Então, pessoal, cada uma história triste do meu Nordeste. Agora não, lá tem água, lá o Nordeste está mais civilizado, né? É uma coisa mais bacana. Lá no Nordeste, falei em poesia, lá no Nordeste tinha um lugar, chamava Buraco. O lugar já era feio, ainda tinha um lugar do nome mais feio ainda, Buraco. E nessa região lá, quando casava tinha um casamento, era o lugar dos poetas. Tinha um casamento, era o lugar dos poetas. Então, tinha que alguém, a noiva ou o noivo, falar uma poesia na hora do sim. Acabava de falar o sim, aí levantava, não tinha microfone, né, claro. Falava uma poesia. Aí um dia, esse dia quem foi escalado, que a noiva era poeta, era ela que era poeta. Fala, não, a noiva vai... E ninguém sabia que poesia que ele ia falar, né? O noivo dela chamava Vicente. Aí ela falou o seguinte... Bom, gente, todo mundo casado, todo mundo bateu palma, agora a noiva vai falar uma poesia. Tá, vamos lá, noiva. A noiva começou. Viva todos os convidados que estão aqui presentes. Viva Vicente, meu noivo, viva meu noivo Vicente. Viva o mais forte e o mais fraco, viva o povo do buraco e viva o buraco da gente. A noiva falou essa poesia aí, né? Muito engraçado. E o nosso Nordeste, gente, é uma beleza. E eu peguei essas sátiras, só que aqui, eu, mudando de um assunto para outro, né? Eu aprendi a fazer essas sátiras também, né? Já fiz stand-up, né? Não vou falar agora aqui, porque o assunto agora aqui é outro. Mas eu vou falar relativo a esse assunto de gracejo. Eu moro em Várzea há muito tempo. E eu fiquei com os carnês atrasados de imposto. Vamos falar em imposto, gente, pelo amor de Deus. Eu já falei, vou falar de novo, quando é que nós vamos parar de pagar tanto imposto, gente, para favorecer o pobre? O pobre está igual que eu falei do jumento carregando aquela carga de água nas costas, aquelas, como é que chamava, aquele caçoar pendurado. Gente, é imposto demais, gente. Os políticos, escuta nós, vê se faz alguma coisa por nós, pelo amor de Deus. Outra classe também que eu quero falar, deixa eu interromper um pouquinho, falar dos caminhoneiros, né? Nossos caminhoneiros que trazem os alimentos para os mercados, para abastecer a cidade.
E, meu Deus, e é difícil, né? Paga muito imposto, é pedágio, sei lá, é imposto que eu nem sei o nome, mas tudo bem, vamos deixar. É relativo ao assunto que eu vou falar aqui. Então, eu escrevi isso aqui, eu estava com 2 talões de imposto atrasado, eu escrevi para uns vereadores aqui, eu escrevi assim, ó, com toda a educação, é lógico, cheguei lá na Câmara, né, e coloquei lá para eles analisar. Quero saudar aos edis com uma boa noite a todos. Vim lembrar-vos dos engodos da época da eleição. Hoje dói meu coração, por isso vim reclamar. Pois sinto grande desgosto, os meus talões de imposto não consigo mais pagar. Hoje não trabalho mais, já estou aposentado, com 2 talões de imposto que já estão atrasados. Como é que eu vou pagar se não querem anistiar um juro desenfreado? Eu saí da minha casa num domingo de manhã, votei em 2 camaradas que na época eu era fã. Prefeito municipal eu votei no Juvenal, votei também no Ivan. Desculpa, Juvenal, que eu sei, Deus ter usado seu nome, você também, Ivan, mas eu tive que usar porque o que eu escrevi aqui, que me deu vontade de escrever, eu escrevi. Não tem, tá? No dia da eleição, fui lá na sessão votar, agora eu vim aqui e quero vos perguntar, esse interessante assunto, para todos eu pergunto, de quem é que eu vou cobrar? Desculpe meu rudimento, se não escrevi direito, que vós entendam a mensagem, se os versos foram mal feitos, queiram vós me desculpar, mas se querem me ajudar, de coração eu aceito. É claro que eu aceito, né? Sei que vocês são boa pessoa, né? Embora não escrevi de uma forma tão correta, não sou nenhum escritor, muito menos um doutor, nem professor, nem atleta. Sou um amigo de todos, não sou da lama nem do lodo, vou cumprir na minha meta. Terminando de rimar, eu quero me apresentar, sou o Francisco Poeta. Então, pessoal, essas poesias aqui, quero pedir desculpa também que eu usei alguns nomes aí, mas faz parte da minha cultura. Então, tem mais uma história aqui que eu escrevi, que eu quero falar para vocês, que eu achei muito bonita essa história aqui. É de um amigo chamado Maviael Melo, tá? Acabou aí, filho? Tá bom, tá tranquilo. Falta muito aí? Não, tá com 20 minutos. Ao todo? 20 mais 15, 35. Tá com 40 minutos. 40 minutos? É. Nós temos 20 minutos ainda para me falar mais poesia, né? Temos 1 hora aqui para nós terminar a nossa entrevista. Então, o que eu quero dizer, gente? Eu não tenho nada contra políticos. Eu tenho contra politiqueiros, tá? Mas eu vou contar uma história de um senador agora, tá? Essa é uma história de um camarada que eu admiro muito também. É um poeta bacana, mas bacana mesmo. Eu não conheço-o pessoalmente, não o conheço pessoalmente. Chama Maviael Melo. Maviael Melo é um poeta que eu vi lá no Rolando Boldrin. Assisti no Rolando Boldrin, então aí eu consegui adquirir essa história dele aqui. Agora eu vou ler para vocês aqui, tá? Vou ler a história da campanha eleitoral. Que fala: um senador do estado passou dessa para melhor ou para outra bem pior. Vou relatar o passado. Chegando o pobre coitado na porta do firmamento, São Pedro disse: um momento, tenha calma, cidadão. Faça aqui sua opção e assine o requerimento. Pois aqui tem governia, tudo está no seu lugar. E você vai optar onde quer passar o dia. Depois, com democracia, me dará sua resposta, fazendo sua proposta de ir para o céu ou para o inferno. Viver de túnica e de terno do jeito que você gosta. Então o senador assinou a papelada, descendo por uma escada, entrou no elevador e desceu com o assessor para o inferno conhecer, para depois escolher onde queria morar e qual seria o lugar que escolheria viver.
E no inferno ele viu um campo todo gramado, verdinho, bem arrumado, como um que tem no Brasil. Um homem grande e gentil disse-lhe: eu sou o cão. Muito prazer, meu irmão, aqui você é quem manda. E ordenou-lhe que a banda lhe tocasse outro baião. Encaminhou a visita para uma mesa repleta, uma assessoria completa, num alpendre palafita, uma assistente bonita, cerveja, uísque salgado, dinheiro para os carteados, charuto bom e cubano, foi relembrando dos anos e dos acordos fechados. Encontrou com os amigos dos tempos áureos e de glória, relembrando as histórias que já havia esquecido. O uísque envelhecido não parava de chegar. Parecia um marajá, jogando carta e fumando, mas já estava chegando a hora dele voltar. Então, no elevador, ele tornou a subir, para então se decidir e finalmente propor. Mas no céu senador viu um cenário de paz, com um sereno assaz, anjinho tocando lira. São Pedro disse: confira, escolha e não volte atrás. Era um silêncio danado, sem uísque, sem cerveja, no máximo uma cereja. Ele já agoniado e disse assim determinado: já tomei a decisão. Quero ir morar com o cão, pois lá me sinto melhor. Não que aqui seja pior, é questão de opinião. São Pedro disse: pois bem, pode ir para o elevador, e logo o meu assessor lhe fará o que convém. O senador disse amém, já pensando no sucesso, que seria o seu regresso para o quinto do inferno. Lá também seria eterno e tudo teria acesso. E assim que ele desceu, numa mesa, numa imensa alegria, sentiu logo uma agonia, algo estranho percebeu, atrás desapareceu a porta do elevador e o pobre do senador só via fogo e tortura. Deu-lhe logo uma amargura, era um cenário de horror. Nisso ia passando o cão, deu-lhe uma chibatada, sorrindo engargalhado, remexendo o cardeirão, empurrou-lhe um ferrão e deixando a testa ferida, e ele puto da vida disse: rapaz, sou eu. O senador se esqueceu, cadê aquela acolhida? Eu peguei o bonde errado ou o caba se atrapalhou? E para cá me mandou, deve ter se enganado. Meu lugar é no gramado, jogando golfe e fumando. Eu nada estou lhe cobrando. Foi você que ofereceu. E o uísque, se esqueceu? Eu devo estar delirando. E o diabo a sorrir, disse-lhe: seja bem-vindo. E o que estás pedindo, eu não vou poder cumprir. Quando estivesse aqui naquela ocasião, não era outra coisa não, também não me leva a mal. Foi campanha eleitoral e eu ganhei as eleições. É, pessoal, cada história bacana, né? Que a gente tem, que a gente conta. Eu tenho também umas histórias da minha infância aqui. Antes de eu falar da outra poesia também, acho que eu devo ter aqui outra poesia para contar para vocês. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês da minha infância. Quando eu era menino, né? Fazendo um tipo aqui no stand-up para vocês. Tá? Eu morava na roça, eu era tão pobre. Olha, eu vou falar das classificações. Tem o milionário, tem classe média, tem o milionário, rico, classe média, depois tem o pobre, depois do pobre veio o paupérrimo, depois do paupérrimo veio o mendigo. Imagine só, nós só não éramos mendigos porque nós não andávamos pedindo, né? Nós não ficávamos abordando ninguém pedindo, também não tinha para quem pedir, os outros também eram pobres, pediu o quê? A gente às vezes ia, não vou dizer roubar, né? A palavra roubar é muito feia, eu dizer assim, a gente às vezes ia transferir alguma fruta que tinha em alguma roça de algum fazendeiro, a gente ia transferir de dono, né? Nesse caso não era roubar, era transferir de dono, a gente estava com fome, mas deixa a fome para lá. Vou contar essa história para vocês
É uma história bastante triste que passou na nossa vida. Nós era em... Eu digo era porque a gente tinha... Já faleceu dois irmãos já, éramos em 10, tudo criança pequena. É aquele, como eu já falei no começo da gravação, meu pai era um homem assim, ele bebia bastante, né? Ficava bêbado. Ele bebia e ainda falava assim que a pinga tem os seus mandamentos. Primeiro é beber, o segundo é cuspir, o terceiro é tombar, o quarto é cair. São 4 mandamentos que se definem em 2, é beber agora e mijar depois. Então, meu pai tem essas palhaçadas, essas pataquadas dele. Mas eu sempre fui um menino assim, diferente dos outros, era cheio de imaginação. Às vezes eu parava assim para imaginar, ficava viajando no tempo, menino aí, 8, 10 anos, e eu descobri que... Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vejo os animais com essa grungunjando aí, essa falação, né? Eu acho que eles conversam com o outro. Ah, não é possível, eu acho que eles trocam ideia um com o outro. Eu fiquei assuntando assim, falei, vou ver se eu entendo o que ele está falando com o outro. Tinha hora que o galo avançava no outro, ou a galinha bicava a outra. Falei, e nós tínhamos os bichinhos lá, né? Nós criávamos os bichinhos, né? A gente tinha pobreza, mas tinha algum... Os franguinhos, as galinhas, os patinhos da gente, né? Aí o que nós fazíamos para agasalhar os bichos? Aí tinha o tal do puleiro. A gente colocava um cipó aqui, o outro no meio, amarra num pé de laranja, nem um no outro, e o outro embaixo. Bom, aí os bichos dormiam ali, mas ninguém queria dormir embaixo, porque os patos dormiam lá em cima, o registro, e sortava em cima, aquele negócio paia de cima das costas dos frangos, das galinhas. No outro dia o coitado tava andando verde que nem papagaio duro assim, ó. Andando duro assim, ó. De tanta coisa que sortava em cima. Ah, chegou um dia, ninguém queria posar lá embaixo mais não. Todo mundo queria posar lá em cima, que eles ficavam tudo vazio. Aí tinha uma galinha que era um pouco rebelde, né? Ela cobrou do galo, falou, eu não quero dormir. Mas na língua, eu conversando com o frango, eu entendi que o galo falou assim. Mostrou aquele embaixo assim, falou pra galinha assim, por que você não posa aqui? Aí a galinha falou, tó. Essa galinha era tão rebelde, aí eu comecei a entender a linguagem dos animais, né? Essa galinha era tão rebelde que um dia ela... Porque o galo, esse galo nosso, o bicho era chique, o bicho era um grande pai de família, viu? O bicho era um pai de família caprichoso. Ele fazia o ninho para as galinhas, né? Buscava paia, fazia o ninho para as esposas deles, colocava ali, as galinhas vinham. As galinhas tem as galinhas que eram boazinhas, botava, mas essa galinha, a bicha era encrenqueira. Um dia ela pegou, botou lá em cima de uma árvore, lá, subiu em cima da árvore, chegou lá e botou, o ovo caiu, foi só clara, gema para tudo quanto é lado. Mas esse galo ficou brabo. E eu entendendo a linguagem dos animais, é lógico. Mas esse galo ficou brabo. Por que você fez isso? A galinha... Eu entendi que a galinha falou, a partir de hoje eu não tô nem aí, eu vou botar para quebrar. Não tô nem aí, eu vou botar para quebrar mesmo. E começaram a quebrar o pau lá e não afinar pro galo não. Sabe daquela mulher rebelde? Uma das mulheres que ele tinha. Bom, e nós devido à necessidade, né? Aquelas coisas, precisam vender os bichinhos. Vende vende pato, vende galinha, vende tudo. E vem-me embora aqui para a Várzea Paulista com a mão na frente e outra atrás. A pessoa vai lá vendendo o almoço para comprar a janta, mas não tinha um nem o outro. Olha, não dá nem para lembrar. Ei, pelo amor de Deus. Mas, prosseguindo, né? Aí nós chegamos aqui, um entrou numa empresa, numa firma, outro entrou em outro, o menino foi tudo arrumando serviço e tal. Conseguimos comprar uma chácara, né? Aí na chácara nós começamos, a gente gostava, lá tipo, podia criar uns patinhos, peru. A gente começou a entrar um dinheirinho, a gente começou a comprar os bichinhos. Aí eu esqueci daquilo, eu já era grande já, vou ficar escutando papo de animal, de galinha. Mas me deu saudade, um dia eu vi os pintinhos piando, os galos falando, né? Aí eu falei, rapaz, eu me lembrei da roça, agora nós temos esses bichos aqui, eu vi os bichos da cidade, como é que fala? Aí eu fiquei assim concentrado, assim, falei, nossa, velho, os bichos falam tudo diferente, eles conversam. Aí eu fui escutar um dia, na virada do meio-dia, viu gente?
tá? Na virada do meio-dia. Aí eu comecei a escutar os bichinhos falar assim. O bichinho, era época de eleição, tudo conversando em política. Falei, mas não é brincadeira, o animal conversando em política. Aí, nós tínhamos um galo, o galo, nós tínhamos o nosso galo, o galo cantava forte, o bicho era marrudo. Aí você jogava uma pedra nele, ele saía, seu Maluf, seu Maluf, seu Maluf. Quando ele se espantava, falou, olha o bicho, mas falava harto mesmo. Aí, os patos, sabe, esticavam o pescoço assim, era só espantar e dizer, querça, 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 querça. Aí, o peru, você mexia com ele, qualquer espantadinha que dava um grito, ele falava, Lula, 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 Lula. Eu até nem sei falar direito, mas ele fazia mais ou menos isso. Falei, oh meu Deus, será que até os pintinhos estão conversando em política? Não é possível, vou escutar. Fiquei escutando. Aquele tempo tinha a Fife Domingues, era a Fife Domingues, era candidata. Os pintinhos não tinham entrando debaixo da galinha. A Fife, a Fife, a Fife. Todos, e assim, gente, termina a minha história. Aqui faz a parte. Quero agradecer a todos que vão ouvir esse vídeo. Todo cidadão varzino vai ouvir o meu vídeo. Sou Francisco Poeta e quero desejar, como já é de tarde, desejar uma boa tarde a todos. Várzea Paulista, tiro o meu chapéu para você. Você é a minha cidade e eu me orgulho em ser varzino, tá bom? Tenho um orgulho muito grande em ser varzino. Uma salva de palmas a todos. Alô.